Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Animalis. Prazer enorme estar com você e transmito aqui o meu abraço e quero que você seja realmente bem-vindo, bem-vinda a este momento em que nós vamos trazer para você mais informações sobre otite em cães e gatos, o seu pet. Você sabia que mais de 60% da população brasileira tem um pet? É muita coisa, né? Então você precisa aprender a cuidar do seu pet, a cuidar dos problemas do seu pet. E para nos ajudar a entender tudo sobre este assunto, temos aqui conosco a doutora Carol Lima, veterinária formada pela Universidade Federal da Bahia, especializada em dermatologia veterinária e com experiência em anatomia patológica animal pela Fiocruz da Bahia. Doutora Carol, é um prazer enorme tê-la conosco. Nós vamos aprender muito com a senhora aqui, viu? Vai ser muito bom. Grande abraço. Oi. Bom, gente, queria agradecer o convite, né? Mais uma vez aqui, tá participando do Pod Animalis, né? Para poder informar o tutor, né? Trazer curiosidades, como ele pode tratar melhor e principalmente de um assunto, né? Que é bastante comum hoje na clínica veterinária, né? Com certeza. E olha, ter um pet não é só aquele negócio, ai que bonitinho, que lindinho. Você tem responsabilidades. Certeza. Tem leis que responsabilizam você com seu pet. Você tem que cuidar bem dele. E doutora Carol, quando falamos em otite, parece uma coisa tão comum, mas também muito confusa, né? Para quem tem um pet em casa, o que os tutores precisam saber sobre a otite logo de início? Pronto. A otite, né, é uma inflamação do ouvido, que muitas vezes pode passar até despercebido pelo tutor, né? Então, é uma inflamação, né, do conduto auditivo. E isso traz desconforto para o animal, traz dor, traz estresse, né? E muitas vezes a gente tem um animal que ele tá com um ouvido assim, né? Como tem aí nessa imagem. Que tá ali bonitinho, com um pouquinho de secreção. E às vezes o tutor passa despercebido. Mas aí ele tem que estar atento porque o animal ele vai dar sinais de que ele está com desconforto, né? Então o tutor ele precisa logo de início, né? Prestar atenção nas atitudes do seu animal. Se está coçando muito a orelha, se está balançando a cabeça, né? O balançar de cabeça é um indício de que o animal está sentindo desconforto. Então, por exemplo, aí nessa imagem a gente tem um ouvido que se você olhar assim de longe, você vai, tá normal, mas na verdade ele não tá. Ele já tem ali um pouco de secreção. E isso já está causando um desconforto para o animal, né? E provavelmente a gente já tem ali uma infecção e que muitas das vezes a gente olhando só não consegue perceber isso. Perfeito. Olha, enquanto você está assistindo a gente, vai lá naquele sininho, dá uma clicada nele, se inscreva no canal, porque você fazendo isso, você vai ser avisado do nosso próximo podcast, que é muito interessante. Nós vamos trazer várias informações para você aqui. A senhora falou aí sobre a questão de sinais. Uhum. Quais são as diferenças principais entre cães e gatos nesse sentido? Eles dão os mesmos sinais? Os sintomas são os mesmos? O gato, ele é mais difícil, às vezes, de você perceber, né? Porque o gato, quando ele vai manifestar um sinal clínico, é porque ele já está de uma forma mais grave, né? Avançada. Mais avançada. Então, você tem que ter essa percepção. O cão, você já vai ver logo de início, aquele coçar de orelha, né? O balançar, o odor fétido, que muitas infecções, ela vai trazer esse odor fétido. O desconforto, né? Ao você tocar, fazer carinho, às vezes ele dá aquele gritinho. E o gato, difícil você vai ver isso. O que mais ele manifesta é a coçadinha assim no ouvido. Então, às vezes ele fica ali coçando e balançando a cabecinha. Então, o gato, normalmente, ele vai manifestar assim. E o cão é mais aquele desconforto. O cão toma banho, às vezes, semanalmente em alguns lares. E aí, volta do banho, às vezes o tutor percebe que ele voltou um pouco incomodado. Não é porque foi algo do banho, é porque, às vezes, mexeu no ouvido que já estava inflamado.
inflamado e isso causou dor, desconforto. Então, a diferença é basicamente essa, né? O gato vai ser mais difícil, né, de você perceber, então são mais sutis os sinais, e no cão é mais esse odor, esse balançar de cabeça, né? Às vezes ele tá mais quietinho no canto, é porque ele tá sentindo muita dor. Nós estamos conversando com a doutora Carol Lima, veterinária, formada aí na Universidade Federal da Bahia, sobre a questão hoje da otite. A senhora teria alguns exemplos? Já Bastante. passou por algumas experiências em relação a isso? Bastante. Na clínica a gente recebe muito casos de otite, né? E a primeira coisa que o tutor fala, ai doutora, não para de coçar essa orelha, tá coçando demais. E aí quando a gente vai olhar lá, tem secreção no ouvido. Algum dos casos interessantes foi até recente, um desses foi um poodle que eu atendi. Né? E aí quando a gente foi avaliar, né, o pavilhão auricular, ele estava com muita secreção, então sabe borra de café? Então a gente abria o ouvido do animal e a gente via literalmente uma borra de café de tanta secreção enegrecida que tinha ali. Né? E essa secreção já estava no pelo em volta da orelha e formando um nó. Então, aquele animal estava sentindo muita dor. A gente, até para tocar, teve que ser com jeito. Então, a gente teve que fazer toda a remoção daquele nó, né, do ouvido do animal, para depois tentar fazer uma limpeza, se ele permitisse. Então, controle de dor para poder fazer a limpeza e as orientações para o tutor. Então, esse foi um caso recente que eu tive, né? A gente teve que remover, assim, foi muito pelo embolado, muito pelo. Então, esse animal ele já estava em sofrimento, né? Que bom que ele veio para a consulta. Verdade. E a gente pôde tratar. Teve também um caso muito interessante de um gatinho, né? Que aí ele já estava com uma alteração neurológica, porque a otite, ela pode levar, né, a uma alteração neurológica. E ele estava com a cabecinha já inclinada para o lado direito, né? Então, isso pode acontecer. Quando a otite ela já está num estado muito grave, o animal ele pode começar a ter sinais neurológicos e de desequilíbrio. Então, o gatinho, o tutor não percebeu, não tinha nenhum comportamento anormal que ele pudesse ver, né? Que o gatinho estava com uma otite, ele não sabia. Olhando por fora, não tinha secreção, né? Não tinha aquele caso padrão. Mas ele já tinha uma infecção no ouvido, na parte interna do ouvido. Então, ele já estava com um comprometimento neurológico. Esse foi um caso bem interessante, porque foi de um dia para o outro que aconteceu e o tutor não pôde levar antes, né? Não conseguiu identificar antes. Olha, se você tem uma pergunta para fazer, você pode colocar a pergunta aí que no próximo programa a gente responde para você. Deixe sua dúvida, deixe seu questionamento aí no nosso canal que nós vamos responder. Existem diferentes tipos de otite, é isso mesmo? Ou é sempre a mesma coisa? Pode nos explicar rapidamente quais são e quais os riscos de cada um? Pronto, a gente tem 3 tipos, né, que a gente fala, né, de otite. A gente tem a otite externa, que é a do pavilhão auricular, que quando a gente abre a orelha, né, do animal, a gente consegue ver. E a gente tem a otite média, porque a otite externa, o ouvido, ele tem 3 regiões, né? Da parte externa até a membrana timpânica, a gente chama de otite externa. Da membrana timpânica até a bolha, a gente chama de uma otite média. E quando a gente tem já o comprometimento da parte coclear, né? A gente já tem uma otite interna, que essa é uma das mais perigosas, porque essa a gente já tem envolvimento neurológico. Então, você vai perceber o animal, às vezes, com incoordenação ao andar, porque a gente já pega a parte vestibular, a parte do equilíbrio do animal. Alguns animais, eles podem ficar com surdez, né? Porque a gente tem uma infecção mais profunda. Alguns animais pode, como eu falei, a cabeça pender por um lado, né? Que a gente chama de inclinar de cabeça. E a gente pode também ter o nistagmo, que é uma alteração neurológica do olho ir para um lado e para o outro. Ou o nistagmo circular, que é o olho ficar dando voltas. Então, essa é a mais perigosa. E a evolução, às vezes, ela pode ser bem rápida. Pode levar a óbito? Pode levar a óbito. Uma otite, ela pode sim levar a óbito. É mais difícil, mas pode acontecer. A gente pode ter sequelas de otite, né? Uma surdez, ter que, às vezes, né, retirar o conduto auditivo, né, por infecção. Então, é bastante sério a otite.
e quando não tratada, ela pode trazer essas consequências, né? Essa parte neurológica que é bem complicada para o animal. Cuide do seu pet. Com certeza. Viu? Pode cuidar do seu pet. Olha bem o que está acontecendo, a movimentação, aquelas coceirinhas no ouvido, pode ser um problema sério. Antes que agrave e que lhe custe muito mais, leve o pet para uma consulta. Doutora Carol Lima, quais são as causas mais comuns de otite em cães e gatos? É falta de cuidado? O que é? Não enxuga direito quando dá o banho? O que é? É uma coisa bem comum mesmo isso. As causas, normalmente, para cão é mais alérgica, né? Cães alérgicos, eles acabam desenvolvendo otite. Como assim? O cão alérgico, ele inflama o ouvido, né? Por questão de ser mais sensível, e essa inflamação ela altera, né, tanto a microbiota do ouvido, tanto com a questão do pH do ouvido, né, a umidade, a produção de cerume, e aí isso torna as condições do ouvido muito boas para bactérias e fungos. Então a alergia hoje em dia é campeã, né? Os shih tzus da vida é o que eu recebo mais com otite. E também a gente tem aqueles animais que já tem uma conformação, né? Um fator que ele já tem aquela orelha pendular, né? O Basset, o Coxspain, o Cavalier, né? Ele já tem aquela orelhinha mais para baixo. Isso não deixa a ventilação entrar no ouvido. Então, aquele animal, ele tem mais predisposição de desenvolver uma otite, né? Por conta da conformação do ouvido dele. Mas, sem dúvida, em cães, hoje, o campeão são as alergias. O campeão é a alergia canina. Doutora Carol Lima, e nos gatos? Nos gatos. O procedimento é a mesma coisa ou é diferente? No gato eu encontro mais ácaro, né? Aquele gato que veio de uma ninhada, de um canil, ou que veio da rua. Então, normalmente, no ouvido do gato, a gente encontra a causa mais de ácaro, a sarna ortodéxica, que é a mais frequente em gatos, né? Tem a parte alérgica? Tem, mas em gato é mais a questão do ácaro. Então, fazer um antiparasitário externo no gato sempre evita com que ele tenha essa alteração, né? A otite por conta do ácaro no ouvido. Olha, não se esqueça de ir lá no sininho, dar uma clicada lá, se inscrever no nosso canal. Faça isto, você vai ser bem orientado aqui através da doutora Carol Lima. Alguns tutores tentam limpar, fazer às vezes o que não sabe. Isso pode trazer um prejuízo para o pet? Com certeza, com certeza. Isso aí é algo assim que eu vejo muito acontecer, né? Eu limpo o ouvido dele, limpo com cotonete. Eu falo, meu Deus, não, cotonete não. Cotonete é um risco, né? Quando a gente pega ali você vai enfiando pra dentro, você né? tá enfiando, você tá colocando o cerume mais a secreção ali, enfiando, ao invés de você fazer a saída disso, né? Fora que você pode causar um trauma, que é romper a membrana timpânica. Porque quando a gente rompe a membrana timpânica, corre o risco do animal ter um comprometimento neurológico. Às vezes, banhosa, tem o costume, às vezes, de limpar com pinça. O ouvido do animal não pode. Também um risco de trauma, né? Porque se ele lesa a membrana timpânica, aquele ouvido ele vai estar suscetível a um problema neurológico. Então, o limpar em casa com cotonete, né? Sem uma orientação veterinária, não pode acontecer. Principalmente se você tiver rompido a membrana timpânica. Aí você vai lá, pega um produto que é de limpeza veterinária, coloca no ouvido. Esse produto, os produtos de limpeza, eles acabam sendo ototóxicos. Eles podem ser usados e devem ser usados em uma membrana timpânica íntegra. Se eu faço um trauma nessa membrana e coloco esse produto, eu vou causar um problema, eu vou causar maior ainda, eu vou causar uma toxicidade no animal. Então, a gente não pode fazer essa limpeza de cotonetezinho, com pinça, de jeito nenhum, porque é risco, certo? Que orientação o senhor daria assim para quem quer praticar essa limpeza no seu pet? Sim, ela pode ser feita, certo? Com um produto veterinário, num ouvido que está saudável, né? A gente coloca o medicamento, né, na orelha, massageia o ouvido e retira o excesso com algodão,
né? Se o ouvido tiver sem muita sujeira, a gente só precisa limpar por fora, às vezes com algodão seco mesmo, a gente coloca, não precisa fazer essa limpeza mais invasiva, né? Essa limpeza ela só vai ocorrer quando o ouvido produz muito cerume. A gente tem algumas raças, por exemplo, o Pug, que ele produz muito cerume. Então, aí é indicado essa limpeza mais invasiva semanalmente. Mas se o animal tem um ouvido que está limpo, sem alteração, sem odor fétido, a gente pode pegar um algodão seco, pode passar até um pouquinho do produto, né, veterinário e limpar por fora, né? Sem cotonete, sem pinça. Tem aqueles cães que têm a orelha caída. Parece que isso é mais complicado, né? Porque esse tipo de infecção gosta de umidade, né? Gosta, e muito. quando a orelha é caída, ela proporciona isso, né? Isso, com certeza. Esses animais é que a gente tem que ficar mais de olho mesmo. Então, a limpeza nesses animais eu sempre indico, né, para tutor que não tem um costume, e ficar atento à secagem. Então, tomou banho, né, seja em pet shop, seja em casa, secar bem o ouvido. Uma coisa que a gente precisa desmistificar, né, que às vezes a gente vê muita gente falando, é que água no ouvido causa otite. Não, em cães ela não causa otite, né? O ouvido do cão, ele é em L, tem a membrana timpânica, então quando o animal ele sacode o ouvido, essa água ela vai sair. Se a membrana timpânica tiver ok, não tiver rompida. Então, a água no ouvido não causa otite. Isso é importante a gente frisar. O que é que vai causar otite? Eu não secar a orelha do animal. Então, você imagine o pelo ali, úmido, com a orelha que é caída e não está seco. Então, isso vai levar à proliferação de fungos. E o fungo deixa o ambiente também para bactéria. Então, aí a gente tem uma associação de fungo e bactéria. Esses animais, eles precisam ter cuidado na hora que vai tomar o banho, porque precisa secar bem o ouvido. A limpeza vai ser mais frequente do que um animal que não tem essa característica da orelha caída, né? Então, a gente vai ter uma limpeza, às vezes, semanais, 2 vezes na semana. Vai depender de como está o estado do ouvido do animal. Então, é importante passar por uma avaliação veterinária para a gente ir acompanhando e ver a necessidade de limpeza nesse animal. Vamos para os mitos e verdades? Vamos. Vamos lá, então. Há muita coisa por aqui, viu? Agora vamos esclarecer alguns tipos de tutores que sempre escutam sobre otite. Água no ouvido durante o banho causa otite? Não causa otite. A água no ouvido não vai causar. O que vai causar é você não secar o ouvido do seu animal, certo? Mas a água, se a membrana timpânica estiver ali certinha, não vai causar otite. Se usei a pomada uma vez, posso usar sempre que coçar? Não, mito. Isso ocorre bastante. Ah, mas daquela vez aquela medicação deu certo. Sempre passo. Não, você vai causar uma resistência bacteriana. Eu estou sempre passando o mesmo produto, às vezes sem necessidade nenhuma, às vezes só limpando resolve. Então, não. Usei uma pomada uma vez, tem que procurar a orientação do veterinário para ver se é necessário utilizar novamente aquela pomada, certo? É mito ou verdade? Otite externa não evolui para otite média ou interna? Mito. Evolui e às vezes evolui rápido demais, né? Então, às vezes o animal coçando muito, tem muito pus ali. O próprio pus, ele é capaz de romper uma membrana timpânica, né? A infecção. Então, sim, evolui muito e às vezes rápido, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, viu alguma secreção, alteração, leva no veterinário para a gente já fazer o tratamento. Mito ou verdade? Cães com orelhas caídas não tem otite ou tem otite? Tem predisposição de ter otite, né? Então, independente de ter a orelha caída ou não, ele vai sim ter otite. Pode desenvolver otite. E para a gente fechar, gatos não têm otite com frequência? Gatos, eles não têm otite como nos cães. Isso aí é verdade. Não tem com frequência, mas temos que ficar atento, né? Porque pode ocorrer. Muito bem. Para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, doutora Carol, qual a mensagem final você deixaria para os tutores sobre a prevenção e cuidados com o ouvido dos pets? Prestar atenção nos sinais que o nosso animal ele dá pra gente, né? Às vezes está corrido, mas temos que prestar atenção. Os sinais estão aí, coçando demais o ouvidinho, não deixa mexer na orelha, tá com odor fétido.
leva para o veterinário. A gente precisa cuidar enquanto é cedo. Se a gente deixa para depois, evolui e pode causar problemas maiores. Muito bem, aqui conversamos com a doutora Carol Lima, e que bom sermos bem informados por uma pessoa tão preparada para isso, né? Você gostou? Passe para alguém que tem um pet, vá lá, olha, você vai assistir, você vai gostar, você vai aprender. Aí está o nosso canal, toda semana nós teremos um novo artigo, nós teremos novas informações. Doutora Carol, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Muito bem, então vá lá, se inscreva no nosso canal. Pod Animales, você vai ficar sempre bem informado. Um abraço.